no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. No livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Amém. Amém, meus irmãos? Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Se os irmãos quiserem acender a luz aqui de cima e continuar bom para ler no letreiro, eu prefiro, tá? Porque fica melhor de enxergar aqui. Aleluias. Isso, ficou bom. Glória a Deus. Dá para enxergar, igreja? Dá. Amém? Normal. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Claro. Amém? Amém. Apesar de ter escrito lá, é importante os irmãos abrirem a Bíblia, para os irmãos entenderem na Bíblia física, onde é que está e como está. E é importante os irmãos lerem lá no letreiro, porque isso é uma questão de aprendizado audiovisual. Você escuta, você aprende, mas quando você lê, você tira a sua memória fotográfica tira uma foto e você consegue gravar melhor na memória. Por isso é muito importante você ler o que está lá. Amém. Amém. Até aqui, pessoal. Amém. Eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, que é o texto que eu mais gosto, texto recebido, texto tradicional da história da igreja. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e que é de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A igreja diz amém. Amém. Jesus e tome de assento nessa noite. Aleluia! Meus irmãos, nós vamos estar ministrando estudos sobre o livro do Apocalipse nesses domingos que se seguirão. Então você traga, como o pastor presidente falou, nosso pastor Ivanilson, lápis, caneta, caderno, vai anotando tudo bonitinho aí para você ficar fera. O Apocalipse, ele é um livro que quem lê, ouve o que está escrito e guarda, é bem-aventurado. Você é bem-aventurado por ler todos os livros da Bíblia, aprender todos os livros da Bíblia e obedecer todos os livros da Bíblia à palavra de Deus. Mas existe um que tem uma promessa especial, sabe qual é? O Apocalipse. Você que está na rede social aí, Deus abençoe a sua vinda, fica com a gente aí. Você está assistindo o culto da missão primitiva, as testemunhas de Cristo, Travessa Maria de Médicis, número 18. Eu te convido para no próximo domingo, ao invés de estar aí, você vir para cá, junto com a gente, adorar a Deus aqui.
Nosso pastor presidente, pastor Ivanilson Gomes de Moura, está aqui na direção do trabalho e todos nós, os obreiros da casa do Senhor, auxiliando a obra de Deus. Nós servimos a Deus aqui nessa congregação. Eu te convido você para servir a Deus conosco, aqui nessa congregação também. Tudo bem até aqui, pessoal? Amém? Amém. Antes da gente começar os versículos propriamente ditos, do que se trata o livro do Apocalipse? Esse nome Apocalipse, a palavra tradução grega para ele é tirar o véu. Apocalipse então é tirar o véu. Qual que é a ideia de tirar o véu? Revelar aquilo que estava oculto. Então o Apocalipse não é para ser um mistério para a igreja. O Apocalipse é para ser de entendimento e conhecimento, porque é o livro da revelação. Você está entendendo, irmão? Então o Apocalipse, ele não pode ser um livro obscuro para mim e para você. Tem que ser um livro que nós temos que entender o que nele está escrito, porque o Apocalipse traz a revelação discutida, todas as coisas que ainda vão acontecer no futuro breve, quando a igreja não estiver mais aqui. Mas como igreja precisamos conhecer todos os planos de Deus. Então o Apocalipse vai tratar das coisas que João viu, ou seja, o passado. Por exemplo, quando nós chegamos em Apocalipse 12, a Bíblia vai voltar lá para o passado, para o nascimento de Jesus Cristo. Quando a gente vai para Apocalipse 13, vai lá para o futuro, quando for levantado o líder mundial na pessoa do anticristo. Então o Apocalipse, ele trata das coisas que foram passado, das coisas que são, as coisas que são na época que João escreveu. O reino de Roma, a cultura greco-romana, a religião judaica, a política de própria Roma, e tudo isso vai servir de pano de fundo para a parte histórica e de símbolos do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de profecia, mas a profecia também trata com símbolos e com linguagem figurada. Apesar de ter simbolismo e linguagem figurada, toda profecia ela é literal. Então o Apocalipse trata das coisas que eram, das coisas que são da época de João e das coisas que vão te vir, que é o futuro próximo após o arrebatamento da igreja. Os irmãos estavam aqui no domingo passado, lembra? Domingo passado nós trouxemos um estudo sobre o arrebatamento da igreja. Então, voltando aqui de forma cronológica, a igreja subiu, a igreja está com o Senhor, e a partir desse momento vai desenrolar o plano para os últimos dias na terra. Tudo bem até aqui? Amém. O Apocalipse, ele é a conclusão de todas as profecias da Bíblia. Os profetas menores porque o livro é menor, não menor porque é menos importante, como Sofonias, como Joel e outros, eles profetizaram as coisas que iam acontecer no futuro. Ezequiel profetizou sobre o milênio no futuro. Isaías profetizou sobre o nascimento de Cristo, a morte, ressurreição. Isaías profetizou sobre a ressurreição dos mortos. Isaías profetizou sobre os tempos do fim. Daniel, inclusive na nossa Bíblia, Daniel, ele é o profeta Daniel, mas na cultura judaica ele não é o profeta Daniel, ele é o historiador Daniel, porque Daniel não foi aquele profeta nos moldes tradicional, aquele que dizia assim diz o Senhor. Daniel foi um profeta que ele tinha o dom de visão e de interpretação de sonhos. Então ele era usado dessa forma para com o Senhor, e Deus deu para ele todas as coisas que iam acontecer depois de Daniel e as coisas que iam acontecer depois da vinda do Messias. Você vai ler isso do capítulo 6 ao capítulo 12 de Daniel. Você ainda entrando já no
Malaquias. Malaquias vai dizer que virá Elias antes do terrível dia do Senhor. Esse terrível dia do Senhor, ele é chamado de o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do Senhor, a aflição de Jacó. No Novo Testamento, ele é chamado de as dores de parto, e também é chamado de a grande tribulação. Olhando para frente da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 23, vai falar sobre a rejeição de Israel para o Messias. Lembra que Jesus dizia: eis que é chegado o reino de Deus, eis que o reino de Deus está próximo de vós. É ou não é? Mas eles rejeitaram a mensagem. Aí Jesus falou no capítulo 23: vocês não me verão mais, os judeus, até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Então a grande tribulação, ela vai servir para que Israel, através do sofrimento, reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Aí eles vão clamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, nós acreditamos que tu és o Messias. Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus virá dos céus junto com o seu exército, e a igreja estará com ele, arará as nuvens, pisará aqui na terra, derrotará os inimigos, vai implantar o seu grande reino milenar para cumprir as promessas para Israel. Aleluia! Aleluia! Porque a promessa para a igreja não é a promessa para Israel. A promessa para a igreja se cumpre quando a igreja é arrebatada e somos levados para a casa do Pai. Aleluia. As promessas para Israel, o povo judeu, vão se cumprir quando ele vier com a igreja e implantar aqui na terra o seu reino milenar, que é chamado o reino messiânico, a partir do trono de Davi. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Então Deus está tratando com dois povos: os israelitas, descendentes de Abraão. Eles rejeitaram a mensagem do reino. Deus brecou a mensagem do reino para eles, e aí Deus inaugura um novo povo. Esse povo misterioso, que não está revelado no Antigo Testamento, mas é quem? É a igreja. O apóstolo Paulo falou dos mistérios escondidos de todos os profetas do Antigo Testamento, é revelado agora. Sabe o que acontece, gente? Assim que Israel rejeitou Jesus como Messias, João 1, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Aí sabe o que ele faz? Ele se volta com um plano, porque Deus não é pego de surpresa. Desde a fundação do mundo, Deus, por sua presciência, já sabia tudo o que ia acontecer, e Deus já tinha um plano elaborado. A partir do momento que os judeus rejeitam Jesus como Messias, ele vai dizer: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Olha só agora o mistério: mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Israel rejeitou o reino que estava próximo, mas Deus levantou a igreja para uma promessa celestial, e eu e você que estamos aqui fazemos parte dessa promessa. A promessa do reino não é para a igreja, mas a igreja, ela bebe das promessas e das bênçãos dele, e hoje eu e você temos o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Continuando aqui, esse mistério, Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 11. Paulo vai falar de uma oliveira. Essa oliveira tinha os ramos naturais que não davam fruto. O que ele fez? Ele arrancou
arrancou esses ramos naturais e deixou de lado. Aí ele foi lá no jambuzeiro bravo, é a oliveira do deserto. Ele arrancou os galhos daquela oliveira do jambuzeiro e plantou na oliveira verdadeira, para que dê fruto e para que o fruto permaneça. Sabe o que ele fez? Quando Israel rejeitou a oferta da salvação, ele arrancou Israel e colocou todos os que creem. Sabe quem são todos os que creem? É a igreja que foi enxertada na oliveira para receber a presença de Deus e para dar fruto e salvação de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Quem está entendendo diz amém? Amém! Só que Deus não esqueceu a oliveira. O próprio Paulo falou que se eles se arrependessem, Deus era poderoso para enxertar de volta eles na oliveira verdadeira, que é Cristo. Quem está entendendo diz amém? Amém! Os judeus tentavam servir a Deus e buscar a Deus através da lei de Moisés. Mas no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e Hebreus capítulo 8, o profeta vai falar de uma nova aliança. Sabe que aliança é essa? É uma aliança que não seria mais pela lei de Moisés que se chegaria a Deus, mas é através do Messias, que nós sabemos que é Cristo. Então hoje a salvação não é por causa da lei. Aliás, a salvação nunca foi por causa da lei, mas por causa do Messias que a lei apontava. Todos os crentes do Antigo Testamento que não eram igreja, mas tinha os judeus e povos que se aliavam à religião judaica, eles morreram na promessa do Messias que haveria de vir. Então, em certo ponto, eles também morreram em Cristo, porque Cristo é a salvação de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Sabe aquela história do sacerdote que levava o cordeirinho uma vez por ano para ser morto, para que o pecado da humanidade simbolicamente fosse coberto e aquele cordeiro fosse morto no lugar da pessoa? Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que Cristo veio, morreu e ressuscitou, ele fundou a nova aliança. Agora a aliança não é com sangue de bodes e de animais, mas é o sangue do próprio Cristo derramado na cruz. E todos aqueles que se achegam a Deus Pai através de Cristo têm o direito de receber a nomenclatura de Filho de Deus e recebe a vida eterna. E passou da morte para a vida, e a ira de Deus não está mais sobre ele, mas a promessa e a bênção do Senhor. Aleluia! E aí, Mateus 24 e 25, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13 e João 14 e os trechos das cartas do Novo Testamento, todos eles vão falar do cumprimento que o Antigo Testamento falava da vinda do Senhor. E o Apocalipse, ele vai servir para quê? Como a conclusão, igreja, de todos os assuntos, desde Gênesis até Apocalipse, sobre a vinda do Senhor. Amém, igreja? Amém! Tudo bem até aqui? Está dando para assimilar? O porquê do Apocalipse é a conclusão de todas as coisas que devem acontecer. Aí pode surgir uma pergunta: irmão Alexandre, eu entendi que Deus veio para Israel, eu entendi que Israel rejeitou ao reino, eu entendi que Deus levanta agora um novo povo, que é a igreja, para anunciar o evangelho do rei, o evangelho de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, que não é o evangelho do reino. O
e viram uma mesma grei. Mas é só no final. Aí você pode me perguntar, você que está na live aí pode me perguntar, mas irmão, o que acontece com o judeu então? Ficou jogado para as traças? Não. Lembra que eu falei aqui da nova aliança? Que a nova aliança é através de Cristo. Todo o judeu que busca Deus Pai através de Jesus, que é o Messias, ele se enquadra na nova aliança. Se enquadrando na nova aliança, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, ele agora também se torna a igreja. Amém? Deus tem uma promessa física, literal, para cumprir com a nação de Israel. A grosso modo, eles só vão se converter na grande tribulação. Mas quando um judeu, antes do arrebatamento da igreja e a grande tribulação, se converte a Cristo através da nova aliança, ele se torna também igreja. Porque a igreja é o ajuntamento misterioso de judeus e gentios em um mesmo corpo. Gentios é todos os povos que não eram judeus, não são judeus, e todos os povos que não é igreja, é o gentio. Então, judeu e gentios, na mesma fé do Messias Cristo, se torna a igreja, onde não tem mais grego, nem bárbaro, nem servo, nem livre, todos somos um em Cristo. Aleluia. Vale salientar uma coisa aqui em Gálatas 6:16. Abre comigo lá, Gálatas 6:16, lá na tua Bíblia. Hoje é só introdução, irmão. Vamos comer devagarinho. Olha só, Gálatas 6:16, eu vou ler. Ó, e a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vocês viram aqui? Sobre eles e sobre o Israel de Deus. Só o versículo 16, tá, gente? O que acontece? Paulo, quando está escrevendo a carta aos Gálatas, ele está repreendendo o povo da Galácia, que eram gentios convertidos à fé de Jesus Cristo. Um gentio convertido a Cristo até o arrebatamento da igreja vira o quê? Igreja. Então ele está falando com a igreja da Galácia que não era para eles voltar aos costumes judaicos, que era guardar sábado, que era guardar festas, que era questão de matar o cordeiro. Por quê? Cristo, ele tinha cumprido tudo isso e tinha colocado uma nova aliança. Então a carta aos Gálatas, Paulo vai dizer: vocês começaram no espírito, mas vocês estão terminando na carne, vocês estão voltando aos rudimentos da lei, tudo para vocês está errado. Em Cristo não precisa das leis cerimoniais, ele cumpriu por nós. E aí Paulo continua a sua carta, e aqui no final, no versículo 16, ele vai concluir a carta aos Gálatas dizendo o quê? Todos que andam conforme essa regra. Que regra? A regra do Novo Testamento, a regra do Evangelho de Cristo, os mandamentos dados para a igreja e não para Israel. A todos que andam nessa regra, paz e misericórdia. Então, quem recebe a Deus, quem é cristão, recebe a paz, que excede todo entendimento, e recebe a misericórdia. A palavra misericórdia é a palavra misericórdia, no latim, significa miséria de alguém e de coração. Isso é misericórdia. Deus tem misericórdia da miséria dos povos e de coração. E o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça
promessa do arrebatamento. Aí esse judeu vira igreja. Só que nem todos os judeus aceitarão Cristo como Salvador. Nem todos os judeus vão aceitar a promessa da salvação. Se eles tivessem aceitado a oferta do reino, lá quando Jesus veio, o reino messiânico já teria se inaugurado. E através de Israel, todos os povos viriam ao Messias. Mas eles rejeitaram. Deus se volta agora para os gentios, que aceitando ele, vira a igreja. E a igreja é o representante de Deus na terra, desde Atos 2, o Pentecoste, que nasce a igreja, até o arrebatamento, quando a igreja vai embora. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Como nem todo judeu vai aceitar Cristo como Salvador, as promessas dele vai cumprir. Que promessa? O reino a partir de Abraão, em ti serão benditas todas as nações, virão os povos de todos os lugares adorar aqui em Jerusalém. Jerusalém será o centro da adoração mundial. O Messias se assentará no trono de Davi, que é eterno. Ou seja, um reino literal. Para Israel físico, tem que acontecer. Então, igreja, quando a igreja for arrebatada, acontece a grande tribulação, que a conclusão é o Apocalipse. Nessa grande tribulação, igreja, as pessoas vão se converter, muitas delas. Nós vamos ver no Apocalipse que há texto de gente sendo morto pela fé em Cristo, mas eles não se tornam igreja. A igreja é agora, é o arrebatamento, serão o povo de Deus. Você pode ver que no capítulo 6 ao capítulo 18, que é a grande tribulação, você não vê a igreja, você vê no capítulo 2 e 3, porque a igreja ainda está na terra. A igreja vai embora, não tem mais igreja, mas tem salvação. Esses povos que serão salvos na tribulação serão os judeus que vão aceitar o Messias como Salvador, os gentios que não vão se dobrar ao anticristo, e serão chamados também povo de Deus. O povo de Deus é um só, mas tem as várias nomenclaturas. Os santos do Antigo Testamento, os gentios que abraçaram a fé judaica no Antigo Testamento, como os ninivitas, quando o Jonas pregou. O Naamã era gentio, mas aceitou a fé israelita. O Nabucodonosor, que se converteu. Então, aos santos do Antigo Testamento, há a igreja no Novo Testamento, de Atos 2, que a igreja é profetizada desde os evangelhos. Jesus falou lá, eu edificarei a minha igreja. Está no futuro. Se ele vai edificar, é porque não existia igreja. Existia as pessoas, irmão Tiago, que seriam a igreja, mas ainda não era igreja, porque a igreja só nasce com a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, batizando com línguas estranhas e fogo. Aleluia. Aleluia. Amém até aqui? Amém. Então, na grande tribulação, os judeus que se converterem, os gentios que se converterem, continuarem vivos, não passarem pela morte, não serem martirizados, o dia que Jesus voltar do céu, quando todo olho verá, e a igreja vai vir com ele vai separar os bodes das ovelhas. Quem são os bodes? Aqueles que seguiram o anticristo, que é a marca da besta. Quem são as ovelhas? Aqueles que aceitaram a mensagem das duas testemunhas, dos 144.000 judeus convertidos, e dos anjos que pregam no céu, e se arrependem, e se voltam a Cristo na tribulação, serão chamados de ovelha. E aí, o julgamento será de acordo com o bem que eles fizeram ou não aos irmãos de Jesus, que é os judeus
Então tem os irmãos que é o judeu convertido, os filhinhos que é o gentil convertido, e os bodes, que é aqueles que seguiram o anticristo. Ele vai jogar os bodes na perdição eterna, aos filhinhos, que é o gentil convertido, e aos pequeninos irmãos, que é os judeus, que se converteram, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai e possuí a terra, que é vossa herança, e está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Aí vai se cumprir a promessa para o judeu de possuir a terra prometida, porque a igreja é a terra prometida, a igreja é o céu celestial, é a nova Jerusalém. Vocês entenderam a diferença aqui, irmão? Amém? Amém. Então vamos lá. Posto todos esses pormenores, para a gente entender os povos de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, oferta do Reino, Evangelho de Jesus Cristo, a igreja, o povo da tribulação e a volta de Jesus. Agora tudo isso a gente vai começar devagarinho a entender os pormenores dentro do livro do Apocalipse. Amém até aqui, pessoal? Amém. Então, Apocalipse se chama Apocalipse porque significa revelação. O autor desse livro é João, o apóstolo João. O Apocalipse ele é escrito numa época que todos os apóstolos tinham morrido. Jesus ainda não tinha voltado. Eles estavam começando a ficar vacilantes na fé. Então, primeiro ele escreve o Evangelho em 86 depois de Cristo, para mostrar para a igreja que Jesus é o Filho de Deus, e as promessas vão cumprir. Perto do ano 90, por causa de uma perseguição contra os cristãos, ele é preso numa ilha chamada Patmos, que era uma ilha que ficavam todos aqueles que eram rebeldes contra o governo de Domiciano. Então, lá na ilha de Patmos, preso, Deus dá uma revelação para ele, através do anjo, que traz a revelação das coisas finais que Jesus Cristo vai fazer. Então o que ele faz? Ele vai começar a escrever e vai mandar para as igrejas da Ásia, que era o centro mundial da época, tanto do comércio quanto da igreja. Eram 7 igrejas que João tomava conta. Então são essas 7 igrejas aqui, que vai ter Apocalipse 2 e 3, e além deles, para toda a igreja, em qualquer época, para entendermos que Jesus Cristo é aquele que guarda seu povo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então está lá João, exilado, idoso, na ilha chamada Patmos, lá no mar Egeu. Tinha sido banido por causa da pregação do Evangelho. Apocalipse 1 e 9 ele vai dizer porque que ele está lá preso. É por causa do Evangelho. E o que vai acontecer? Lá ele vai ter a maior revelação que Deus deu para ele. É o final das coisas. É estudo, mas tem palavra revelada. Está passando na prova nessa noite? Está passando na dificuldade nessa noite? Eu quero te dizer que é no momento de prova é que ficamos sensíveis ao Espírito Santo, e Ele nos dá as maiores revelações de nossa vida. Aleluia! Oh, aleluia! Assim foi com João. Aleluia! Então ele recebe várias revelações que vão explicar o quê? O futuro da história da humanidade. Quando ele estava lá em Éfeso cuidando das igrejas, foi que ele foi preso, porque ele estava fortalecendo as congregações e fazendo a vontade do Senhor.
vamos dizer que João era o pastor presidente das igrejas da Galácia e a última testemunha ocular, o último que andou com Jesus de todos os apóstolos. Esse é o período histórico da época do Apocalipse, a grande perseguição. Aí ele vai escrever tudo que ele está vendo, ele vai escrever. Aí ele vai enviar para as igrejas, porque as igrejas estavam também sentindo agora a perseguição. Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Jesus falou que vem, mas não vem. Então ele escreve a carta para fortalecer esse povo. No capítulo 2, no versículo 13, o primeiro mártir dessa perseguição vai acontecer naquela época. Aí o povo agora fica preocupado. Então João tem essa visão para eles continuarem firmes e entender que Jesus, ele vai cumprir todas as promessas. Amém, pessoal? Amém. Falando um pouquinho aqui do plano de fundo e do período histórico, o Apocalipse, como eu disse no começo, ele vai usar figuras de linguagem muito conhecidas da época. Por isso que para nós entendermos o Apocalipse, apesar de ser revelação, é uma revelação que você vai ter que entender como era na época para compreender o que Jesus está falando no Apocalipse. Amém, pessoal? Amém. E aí, esse livro vai retratar Jesus como quem? O Filho de Deus ressuscitado, glorificado e ministrando às igrejas. Esse livro aqui, ele é tanto para fortalecer o povo, presbítero Almir, que nós vamos ver aqui vários nomes de Jesus enaltecendo a sua glória. Olha só, a Bíblia vai dizer aqui, ó, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o alfa, ele é o ômega, aleluia, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o todo-poderoso, ele é o Filho do homem, é aquele que estava morto, mas está vivo pelo século dos séculos, ele é o santo e verdadeiro, ele é o amém, ele é o leão da tribo de Judá, e um dos nomes que enaltecem a glória de Jesus para aquele rei. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aí ele vai dizer aqui, ó, depois de todas essas questões, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Primeira coisa então, revelação que Jesus Cristo deu. O Apocalipse é o véu sendo tirado. O Apocalipse é a revelação sendo dada ao povo. Algo desvendado, algo revelado, algo mostrado, algo interpretado. E essa revelação de quem é? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando Jesus foi nascer, era costume da época do Novo Testamento que o primogênito, o mais velho, primogênito é o mais velho. Jesus é o unigênito, o único igual ao Pai, mas isso é para depois. Quando nascia o primogênito, era costume deles colocar ou o nome do pai, ou o nome de alguém importante da figura de Israel. Vocês estão entendendo? Amém. O apóstolo Paulo, por exemplo, o nome dele era Saul, em homenagem ao rei da tribo de Benjamim, o rei Saul. Muitos falam que Esaú foi o rei que o povo escolheu, né? Está errado. Quem escolheu Esaú foi Deus. O Espírito Santo, aliás, Saul, mesmo é Saul. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus colocou o Espírito Santo dentro dele. Ele foi tornado em outro homem. Ele profetizou a noite inteira, cheio do Espírito
preferiu se desviar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, quando Jesus vai nascer, o anjo vai aparecer para José e falar: opa, peraí, esse aí não pode ter o seu nome e nem o nome de uma tribo, esse é especial, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, esse é o Salvador, esse é o Todo-Poderoso, esse é o Criador de todas as coisas, esse é o Alfa, é o Ômega, é aquele que era, que há de vir, e todo o governo está nas mãos dele, tem que ser outro nome. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o mundo e trará muitos perdidos de Israel para o Senhor. Porque Israel estava perdido, tinha lei, tinha os mandamentos, mas cumpria só de fachada. A gente sempre fala: se estar na igreja não resolve, tem que ser igreja. Amém. Aí ele vai colocar Jesus. Jesus é o mesmo nome de Josué, só que não é por causa de Josué que é o nome, é porque Josué, guardadas as medidas por proporções, é um tipo de Messias. Porque assim como Josué colocou o povo na terra prometida, o povo que saiu do Egito, os descendentes deles que não murmuravam, apenas Josué e Caleb, dos que saíram, que saiu e entrou em Canaã, como Josué foi um tipo de libertador, um tipo de Messias, o nome do menino vai ser Jesus, mas não por causa de Josué, mas porque a palavra significa: a salvação vem de Yahvé. Em outras palavras, a salvação vem do YHWH. Esse é o original. Só que YHWH, o nome de Deus, ninguém sabe a pronúncia, e se perdeu depois do exílio babilônico. Por respeito a não chamar o nome de Deus em vão, eles colocaram as vogais, e aí YHWH virou Yahvé, que virou Javé, que virou Jeová, que na tradução é Senhor. Não Senhor no pronome de tratamento, mas Senhor no sentido daquele que é o dono de todas as coisas. Vocês entenderam? Amém. Então, quando o menino nasce, o nome dele vai ser Jesus, porque a salvação vem do Senhor. Vai cumprir todas as profecias sobre ele. O homem de Deus, o filho do homem, de Daniel 7, o homem perfeito, o unigênito do Pai. Esse nome então, Jesus. Quando eles olhavam para Jesus, eles viram que a salvação vem de Jeová, Yahvé, YHWH, Senhor, o Adonai. E o nome Cristo era por causa da sua missão. A palavra Cristo, pessoal, é uma palavra, é uma tradução grega do hebraico Messias, ou como está lá, Mexia. A palavra Messias, ou no grego Cristo, que é o nome que vai ser dele, Jesus, o Cristo. Jesus tinha vários, mas o Cristo só tinha um. Porque a palavra Cristo, para você entender um pouquinho, tem que entrar na cultura judaica. Cristo significa o ungido, só isso. Cristo é o ungido. Messias também, o ungido, que dá a ideia do quê? De escolhido. Porque era quem Deus escolheu para ser o representante dele entre os homens. Todos nós somos escolhidos para uma missão específica do Senhor. Somos eleitos do Senhor. Amém? Amém. Só que o Cristo é uma eleição especial. Ele é o Cristo, ele é o escolhido, ele é o ungido. A palavra Cristo, além de ser de escolhido, além de ser lá o Messias, significa aquele do qual é derramado óleo. Em quem era derramado óleo no Antigo Testamento? Em reis, profetas e sacerdotes.
Vocês estão entendendo? Amém. Então, Jesus, a salvação vem do Senhor, é o Cristo, é aquele que é o escolhido, é aquele que foi derramado o óleo. Jesus veio na missão de rei, profeta e sacerdote. Ele então é a personificação perfeita de Deus entre os homens. Por isso que ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Então esse nome Cristo é porque aquele que é derramado o óleo, e passou a ser sinônimo do Messias que haveria de vir. Como o Novo Testamento foi em grego e não em hebraico, o Antigo Testamento é hebraico e aramaico, o Novo Testamento é grego e talvez o Mateus seja em aramaico. Isso aqui é para uma outra ocasião. Depois de aramaico, também traduzido para o grego, porque era a língua oficial da época. Então ele é Jesus, que é uma palavra grega, que significa Josué, a salvação vem do Senhor, o Cristo, o Messias, o escolhido, aquele que tem o óleo, é aquele que tem o Espírito Santo. Amém até aqui, pessoal? Amém. Aí ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo. Se nós entendermos quem é Jesus Cristo no profundo nesta noite, já ganhamos a primeira aula. Quem entendeu o que significa Jesus Cristo, diga amém. Amém. Jesus, a salvação vem do Senhor. Cristo, aquele que é o escolhido. A salvação vem do Senhor, o escolhido. Essa é a tradução do nome Jesus Cristo. Aleluia. Por que ele veio? Por que ele deu isso? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha aqui que interessante. Deus lhe deu. Pelo fato de Jesus, humanamente falando, ter sido totalmente dependente de Deus, ele recebeu de Deus o governo sobre todo o universo. Seja obediente a Deus, e Deus vai te dar algo importante para você fazer também, e continuar fazendo. E o mais importante de tudo é a salvação de vida eterna, é a coroa de vida eterna, é as mansões celestiais. Aleluia. E aqui está escrito as coisas que em breve deve acontecer. Essa palavra breve aqui no grego, ela tem a ideia de algo urgente, algo que vai acontecer, algo que está perto de acontecer, algo que vai acontecer logo. Então é momento de se despertar. Agora olha aqui, para a gente encerrar a primeira aula hoje, e na próxima semana nós vamos entrar profundo nos versículos bíblicos. Hoje foi mais a introdução para a gente entender todo o universo do Apocalipse. Alguma coisa você não entendeu, vai ficar lá na minha rede social, vou colocar lá no grupo da nossa igreja da Missão Primitiva, e depois eu vou cortar um pedaço dele e deixar ele as partes finais que são só os avisos, e vou colocar também no canal do YouTube. Então alguma coisa que você não entendeu, você vai, depois você assiste lá, vai ficar no próximo. Está lavando louça, está fazendo alguma coisa, está se preparando para ir trabalhar, coloca lá. Opa, deixa eu ver de novo que alguma parte eu não entendi. E sabe o que é legal você dizer? Você vai escutar na sua casa e falar: eu estava lá, eu senti a unção do Senhor lá. Aleluia. Amém, pessoal? Amém. Então nessa primeira parte nós vamos ficar com essa introdução sobre todo o Apocalipse e sobre quem é Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda Ele.